Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre citações. E uma das questões que eu gostaria de falar com vocês antes são alguns dos efeitos da heterogeneidade constitutiva. É uma das questões que a gente tem que se preocupar muito, às vezes é a nossa falta de criticidade com algumas opiniões ou algumas informações que nós temos, ou algumas formas como a gente vai olhar para a realidade. E essas formas aparecem no nosso texto. Como, por exemplo, quando a gente faz algumas afirmações, mesmo sem saber sobre elas, ou sem ter algum trabalho que nos embase a fazer aquela afirmação. Essas afirmações normalmente nascem dessas interpretações de experiências primeiras que a gente tem da realidade. Então, um dos efeitos problemáticos de se tratar com a heterogeneidade constitutiva são essas interpretações que a gente tem da realidade à crítica. Então, uma postura epistemológica que a gente deve ter com relação à pesquisa científica de forma geral é sempre se posicionar criticamente com qualquer opinião que nós formos dar, né? Ou afirmações, pensando em enunciados afirmativos, né? A gente sempre tem que cuidar para que nós não caiamos nessa interpretação de uma experiência primeira. Quem tiver mais curiosidade sobre essas questões metodológicas, eu recomendo o livro do Bourdieu, Ofício de Sociólogo, né? Ele vai trabalhar um pouco mais sobre esses efeitos de como essa a criticidade da nossa própria historicidade, quando a gente vai escrever um texto, como que ele pode influenciar na nossa pesquisa como um todo. Então, peço a todos vocês que sempre tomem cuidado com isso, né? Sempre procurem ter uma postura crítica, inclusive com as próprias interpretações, que muitas vezes elas podem, se a gente não cuidar nesse sentido, a gente pode acabar incorrendo em fazer, vamos chamar assim, interpretações que se prendam nessa primeira aproximação que a gente tem com o objeto, aquele nosso primeiro olhar. E isso não é o objetivo da pesquisa, né? A gente precisa sempre se colocar criticamente com aquele objeto que nós estamos investigando. Então, há um primeiro cuidado sobre a heterogeneidade constitutiva. Então, vamos continuar conversando sobre citações, né? Que seria a heterogeneidade mostrada. Então, o primeiro tipo de citação que eu trago aqui é essa daqui, essa citação de Libânio. Eu quero que vocês percebam que ela não vem com aspas, né? Ela só está grifado aqui para eu achar melhor ela no texto. Ela não vem com aspas, porque ela é uma paráfrase de uma parte do texto do Libânio. Então, por isso que eu vou colocar a paginação dela, né? Porque ela uma paráfrase de uma parte determinada do texto. Então, quando eu for ver aqui, ó, que eu estou falando sobre a formação, né? Para que serviria a escola? Qual que é o objetivo da escola? Então, observando o texto do Libânio aqui é a paginação dele, ele vai ser essa parte aqui, né? Que é onde eu estou fazendo a paráfrase do texto do Libânio. Então, esse é um primeiro tipo de citação. Quando eu faço a paráfrase de uma parte específica do texto, eu não preciso colocar aspas, mas eu necessariamente preciso tirar de que página que eu estou fazendo aquela paráfrase, né? Dizendo que eu fiz as modificações no texto, a ideia aqui é não alterar o sentido. Eu posso abrir um pouco o texto, esmiuçar um pouco mais, explicar um pouco mais aquilo que o autor está falando, mas sem mudar o sentido que o autor está trazendo. Um outro tipo de citação, essa daqui indireta, é que eu trago sobre o tema de determinado livro. No caso, o fracasso escolar. Né? Se a gente for pegar o livro de Pato aqui, da Pato, né, que é Maria Helena, o tema que ele vai tratar é o fracasso escolar. Então, não é uma citação específica,
mas sim o tema que o livro todo está abordando. Daí essa citação eu preciso colocar apenas o ano de publicação. Aqui a gente tem uma citação direta longa. Vocês veem aqui que ela é separada do texto, ela tem um recuo, ela tem um tamanho menor do tamanho da letra. E aqui a gente tem o nome dos autores, o ano e a paginação, né? Como vocês podem ver, ela vai ser uma cópia direta de um trecho da reprodução, que é esse trecho aqui. Aqui eu estou trazendo uma ideia, né? Eu estou trazendo Bassani e Veigas para corroborar uma ideia minha, porque no texto deles eles trabalharam com a medicalização do fracasso escolar. Então eu trago, por exemplo, a produção clínica da anormalidade não está a se tornar uma fábrica de rótulos, que até hoje produz a medicalização do fracasso escolar. Daqui eu estou fazendo uma afirmação, né, que até hoje essa medicalização ainda acontece. Então aí, para corroborar essa minha afirmação, eu trago esse estudo, né, da medicalização no fracasso escolar. Ele é um estudo que vem tendo publicações desde 2015, mas ele continua sendo atual. Então aqui eu estou trazendo esse autor para corroborar uma posição que eu estou colocando. Então eu só preciso citar o nome deles e o ano. Não faço nenhuma citação do que eles escreveram em si. Aqui. E aqui eu faço uma citação direta curta, né? Como vocês podem ver aqui, ela forma menos de 3 linhas. Ela vai ser de uma parte específica do texto. Desse texto aqui, vulnerabilidade de lugar. Né? Esses são os tipos de citação, né, que eu comentei com vocês que a gente poderia conversar. Então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado também é sempre nessa questão de sempre se colocar com uma postura crítica, tá? Para que a gente não. Porque quando a gente não se coloca com uma postura crítica na hora de escrever esses textos, a gente acaba tendo aquilo que Bachelard chama de experiência primeira com o objeto. E a nossa interpretação ela vai ter relação com essa experiência primeira. Então, para que isso não se torne o nosso produto científico, a gente precisa ir para além disso. E para isso a reflexão crítica é importante. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor sobre citações, as dificuldades que se tem para se iniciar um texto. Normalmente, quando vai se iniciar um texto, essa questão da heterogeneidade constitutiva ela é mais fundamental. Mas obrigado a todos.